Beleza, gente. Chegamos aqui na Master, né? Como eu disse, lá na mixagem o ideal é a gente ouvir, fazer algumas correções que achar necessário, né? Eu fui fazendo algumas correçõezinhas pequenas, eh, tinha começado a fazer a Master, achei que tinha algumas coisas na mix que pudesse melhorar, e aí eu tô na versão 5 da minha mix aqui, tá? Normalmente na versão 3 já tá bom, né? Porque eu tô sendo meio preciosista aqui, e como eu tô experimentando alguns plugins novos, free, para mostrar para vocês, então tô aí. Eh, Normalmente, quando a gente traz o projeto para master aqui, eu gosto de fazer esse splitting aqui, ó, já separar ela em L e R, porque pode acontecer de ter algum desbalanço de do LR, tipo um lado vir mais alto que outro, sabe? É muito comum, né? Eu falo assim, a sua mix tá torta, né? Ela tá mais alta do direito ou mais alta no esquerdo, do, um em relação ao outro. Então, é claro que isso é um problema que o ideal é você corrigir isso lá na mix, né? Se sua mix ficou mais alta de um lado que do outro, é porque tem coisa que tá mais alta de um lado do que do outro. Tipo, que a gente dividiu o violão e o piano, né? Às vezes o violão ficou mais alto proporcionalmente, né? Nesse caso aqui, a mix está equilibrada, eu já tive esse cuidado lá na mix, mas é só mostrando para vocês, caso, né, seja necessário. Você vem aqui com o botão direito, Item Processing, Explode Multi-Channel. Quando você fizer isso, ele vai abrir dois canais aqui embaixo. Só que você vai ter que jogar um, ele vai vir assim, ó, tudo para o centro. Você vai ter que jogar um para esquerda e o outro para direita, tá? E, como eu disse, você pode mexer no canal, vai que a sua mix está um pouco torta para cá, né? Assim, tá muito. Aí você pode normalizar, né, esse sinal. Você pode, enfim, ter o controle de volume separado, L e R. Isso pode ser interessante. Mas vamos lá. Eu já fiz a master, já apliquei aqui alguns processamentos, tal. Eu vou falar de cada um e a gente vai colocando aqui aos poucos, né? Vou ligar aqui. Primeiramente, quando eu trago a música aqui para master, eu gosto de fazer algumas considerações no equalizador, né? Apesar que o equalizador ele é sempre corretivo, né? Eu gosto de fazer algumas considerações no equalizador, principalmente para tirar um pouco dessa região aqui do 400. Às vezes, se eu estiver achando que alguma frequência veio, né, veio passando, mas o timbre tá legal, enfim, mas aí a gente pode fazer algumas pequenas correções. Aqui eu dei um ganho nessa região por causa da voz. Eu quero pegar a melhor região da voz aqui, mas já trazendo a mix toda junto. E aqui a gente corta essas frequências aqui, ó, quer ver? Eu cortei aqui na frequência 1, eu cortei de 31 Hz para trás, cortei aqui na frequência 6, na 4 aqui, ó, essa daqui, ó, de 18 kHz para cima, que é uma região pouquíssimo audível, né? Então, normalmente, recomendo fazer isso daí. E, enfim, fui ouvindo, achei que essa curva funcionou. Uma coisa importante é o seguinte: tudo que você mexe aqui, ó, tudo que você mexe, pode ver aqui os ganhos, ó, menos 1, menos 0,8. Cara, em master, tudo é trisquinho que você mexe. Não tem esse negócio de você chegar aqui e tirar 4 dB, 6 dB na faixa de frequência. São ajustes finos aqui, tá? Aqui é porque o gráfico tá com a escala grande, mas foram poucas coisas aqui. A maior, né, ganho que teve aqui foi de 1,7. Então, só porque é uma frequência que tá aqui que eu quero ressaltar na voz. Vou a pé pela estrada, no caminho
Beleza, gente? Ah, um detalhe importante antes da gente continuar. Aqui no Master, eu coloquei aqui um limiter, né? Mas eu não vou estar ajustando o limiter da música por aqui, não. Porque aqui minha voz está saindo no Master também. Então, se eu mexer nesse limiter aqui, minha voz vai alterar o volume. Mas vamos monitorar o, a saída de Loudness Unit aqui, tá? Pra gente ir vendo. É claro, assim, que eu tô fazendo essa mix já pensando que eu vou postar ela no YouTube, que então eu vou tentar chegar aqui em menos 13 lufs, tá? Então eu vou deixar ele aqui pra gente ir vendo aos poucos. Bom, qual o próximo plugin que eu coloquei aqui? Eu coloquei um controle de MIDI-side. A gente já viu esse controle de MIDI-side lá quando a gente falou da captação, né, do violão e tal. E na Master é interessante a gente colocar um pouco de MIDI-side para a gente dar uma esticada na imagem estéreo da música. Vamos ver aqui como que esse plugin funcionou. Vou a pé pela estrada, no caminho sem fim. Ah, eu não senti tanto o MIDI-side. É um pouco de experiência isso daqui, mas basicamente é o seguinte, você tem esse correlation aqui, quando a música tiver, né, muito MIDI, ela vai ficar perto do 1, e se ela tiver com muito side, ela vai ficar mais perto do -1. Né? O ideal, que eu gosto de trabalhar, é não colocar tanto side, porque senão você começa a ter uma sensação de antifase, né? Aquela coisa que eu vou colocar aqui, né, fazer uma experiência, mas deixar isso daqui bem perto aqui do 1, tipo 0,8 para cima, né? Vamos colocar, tipo, vou tirar todo o side aqui pra gente ver só o mid da música. Vou a pé. Esse phase scope aqui, ó, pode reparar uma coisa. Ele vai estar sempre orientado aqui de baixo para cima, né? E ele vai estar, à medida que a gente for colocando o side, ele vai estar variando um pouco mais aqui. Parece um phase scope, né? Lá do que vem no Pro Tools. Mas a ideia é justamente essa: é você ter uma noção da variação da música, né, em torno do centro. Aqui, como tá sem side, ela tá desse jeito. À medida que eu vou aumentando o side, Pela estrada, no caminho sem fim, onde andei madrugadas, só você. olha como o balance tá variando aí conforme a música. Às vezes, quando você faz isso, de mexer no mid-side, lembra que eu falei que pode ser que algum elemento ficou um pouquinho mais alto, né? Tipo o violão pode ter ficado mais alto que o pianinho. Então, é interessante aqui que ele tem um controle de pan no mid e no side, né? Para você ir equilibrar esse balance. Vamos supor que esse balance tivesse, né, muito pro outro lado aqui, tipo, sei lá, vou simular uma situação estranha aqui, ó. Vou a pé pela estrada, no caminho sem fim, onde andei madrugada. Então perceba que você consegue também fazer uma correção no balanço, né, da música. É claro que isso aqui foi só uma demonstração, como eu disse, é algo que a gente precisa ficar atento lá na mix, tá? Mas acontece de você pegar uma música às vezes para masterizar e não tá tão fácil lá na mix e tudo. Se você quiser ter esses controles aqui, é uma coisa importante.
E se eu tirar todo o MIDI? Ah, tá, o correlômetro vai lá pro -1, mas o som vai ficar horrível. E olha como que fica o phase scope aqui, ó. Tá vendo? Totalmente atravessado aqui. E no caminho. E como lá na mix dos efeitos normalmente a gente coloca eles estão em estéreo, né, aberto no LR, então quando a gente abre o side todo, o que a gente mais vai escutar são esses efeitos, né? A gente perdeu a massa gorda da música aqui. Bom, para fins dessa mixagem, eu vou dosar ele aqui mais ou menos em 4, sei lá, vamos lá. Vou a pé pela estrada. Acho que já funcionou até bem, talvez menos. Vou botar um 33 aqui em homenagem a meu amigo Vitor da Pizza 33, ó. Vou a pé pela estrada. Então tá bom. Desculpa, esbarrei aqui no mic. É isso aí. Sempre monitorando nosso LUFS, tá? Se a gente for ver aqui, ó, quando a música tá sem processamento nenhum, Só você. vamos lá com menos 19, menos 18. Claro que isso aqui é integrado, né? E assim seguirei. Então, tá vendo? Aqui a gente vai aplicando o processamento e não vai alterando muito esse volume, tá? Vamos deixar para fazer isso aqui mais lá. Vamos fazendo isso aos poucos, na realidade. Para cada processamento que a gente aplicar, principalmente em relação a compressor, quando a gente quiser um pouquinho mais da característica daquele compressor, a gente vai dar um trisquinho de ganho e vamos aumentando isso aqui devagarzinho até chegar lá no nosso objetivo, no menos 13. Bom, vocês entenderam então, né? O mid-side. Tem um detalhe interessante aqui do mid-side, que ele consegue inverter o que está de um lado, passa para o outro, né? E vice-versa. A gente está ouvindo a mix aqui. Quando a gente aplica um pouco mais de side, a gente começa a ouvir ela mais assim. Mas aí, se a gente pode inverter, né, os negócios, então a mix que vai estar aqui, ela vai ficar mais assim. É tipo isso aqui, ó. Você aperta esses dois aqui, ó. Tá vendo? Agora o pianinho passou pro outro lado. Só você. O desabilitar vai voltar. E assim seguirei. Isso é até bom, às vezes, para ajudar a gente a perceber o efeito do mid-side e tal, mas eu prefiro as coisas do jeito que eu já deixei. Então, o pianinho do lado aqui no canto esquerdo, do jeito que eu quero. Bom, vamos pro próximo. Um compressor. Eu achei esse compressor aqui muito bacana. Ele é free, por enquanto, né? A gente tá falando aqui, mas não sei se depois ele vai ser pago. Então, cara, da mesma forma como eu falei lá na equalização, compressão em master é trisquinho à toa. Então, nada de ficar chapando compressão em masterização. Só você leva em mim. E por que tem dois? Vou explicar. Aqui eu coloquei um esquema, inclusive uma ideia que eu estava trocando aqui com o meu amigo Marcelo, lá do Estúdio 7. E ele falou assim, Mingas, faz compressão paralela. Você vai gostar do resultado. É massa demais. E eu falei assim, como assim, Marcelão? Eu faço lá na Master, né? E nos plugins eu não estava muito habituado a usar. Ele falou assim, não, quando você estiver fazendo algum processamento em box, faz também a compressão paralela no plugin. Porque eu faço a compressão paralela outbox, né? Depois que eu passo na mesa, tal, mando pro compressor estéreo e tudo. Mas aí eu falei assim, pô, na mix também, no inbox, vai ser legal fazer isso. Você pega aqui o seu plugin, né? Você vem aqui no roteamento, se tiver no Reaper, ou se tiver em outro programa, dá para fazer isso também.
E normalmente quando você abrir ele vai vir assim, ó. Ele vai vir desse jeito, por padrão. Então eu duplico ele, e aí num deles eu tiro a entrada e a saída R, né? E no outro eu tiro a entrada e a saída L. Então esse compressor aqui, ele está passando só no esquerdo e esse está passando só no direito. E qual sentido faz eu aplicar uma compressão paralela numa música? Bom, a música, quando a gente trabalha no estéreo, ela vai ter certas variações. Nem sempre ela vai ser igualzinha no esquerdo, no direito. Ela sempre vai ser, entendeu? Um pouquinho diferente, claro, porque tem elementos diferentes de cada lado. Então, quando você aplica um compressor estéreo, eles vão trabalhar, mesmo que você coloque a mesma configuração, né, exatamente igual, eles vão trabalhar ligeiramente diferentes. E eu acho que isso pode fazer na verdade, faz uma diferença muito bacana na hora de você ressaltar, valorizar o LR, né, o estéreo da música. Então eu decidi mostrar dessa forma, porque é a forma como eu vou trabalhar daqui para frente também, né? Vivendo e aprendendo, eu também tenho muito tempo que mixo, mas cada dia a gente aprende uma coisa nova, isso que é o legal do áudio, a gente está sempre evoluindo. Então, eu apliquei esse processamento aqui, tá? Vou mexer um pouco aqui em cada coisa, mas eu vou acabar voltando para o jeito que está aqui, porque o objetivo também aqui não é ficar fuçando nos plugins, né? É mostrar o processo. Então, bora lá. Vou desligar os compressores. Só você leva em mim. Yes. Gente, perceba uma coisa. Eu liguei e desliguei os plugins. Você percebeu que teve uma diferencinha e a agulha nem triscou. Então, é para você ver o nível, né, de processamento dentro da masterização. Às vezes essa agulha aqui ela nem mexe, né? Ele está atuando tão rápido aqui. E só com isso, só chegando esse parâmetro aqui, só pelo próprio ouvido eu já consegui perceber, né? O nível de processamento já me agradou, a característica que a compressão deu, né, no geral aqui. Então, é isso daqui. E lembre sempre, tá 14,4 aqui, no outro também, 14,4. O tempo constante aqui tá rápido, né? Attack Release, que já vem pré-definido nele aqui, tá fast, então aqui também fast. Então, exatamente igual. O que vai fazer eles trabalharem ligeiramente diferente vai ser o que acontece no left e o que acontece no right. Só para dar um exemplinho aqui, deixa eu mudar um pouco essa compressão, para a gente ver essas agulhinhas mexer um pouquinho diferente. Só você leva em mim. E assim seguirei até a vista no mar ao longe você. Tá vendo como ele trabalha um pouquinho diferente? Muito próximo. E assim eu direi, meu bem, voltei pra ficar, pra ficar, pra ficar. Bom, só que para mim esse nível de compressão tá muito, né? Então eu vou voltar lá para onde estava, né? Foi mais a título demonstrativo. Aqui eu selecionei os dois e cliquei, segurei Shift, eu selecionei os dois aqui, quer dizer, Shift, mais um, e aí eu dei um clique duplo, ele aparece os dois aqui, né? Bacana para trabalhar assim com um do lado do outro. Beleza, falamos da compressão, agora eu venho falar de uma coisa interessante que eu sempre gosto de usar muito nas mix, é um tape saturation. O que vem a ser esse tape saturation? A saturação de fita, né? E por que uma saturação de fita?
quando a gente está masterizando a música, o que a gente mais vai mudar na música, né, não é o volume de uma guitarra, o volume de uma voz, o timbre de uma caixa, não é nada disso que a gente muda. A gente vai mudar o aspecto geral da música. E por aspecto, eu me refiro ao seguinte: tem música que ela parece um pouco mais, com balanço de agudo um pouco diferente, né? Tem música que soa mais comprimida, uma soa tá mais alto e tal. O que eu acredito é que, no fundo, a gente quer que a nossa mix, a nossa master, ela fique parecida com o que a gente está acostumado a ouvir, com o que a gente ouviu a vida inteira, né? Todo produtor musical, se você chegou até aqui, é porque você gosta de música, você sempre ouviu música, se você tem mais de 30 aí, você conhece cassete, né? Você conhece CD, se você tem 20, né? Você já veio do MP3 para cá, dificilmente você já ouviu uma música numa fita cassete, mas é possível, né? Dependendo do lugar que você mora. Então, para quem tem mais de 40, já está nessa faixa aqui, nós estamos em 2021, estou fazendo um jogo aí. Quem tem aproximadamente 40 ouviu muita música em vinil. Eu não ouvi tanta música em vinil, apesar que eu ouvi, né? Eu com 34, mas eu ouvi muita música em fita cassete quando era mais novo. E a compressão da fita, né? Aquela história, vamos aplicar a compressão da fita. Bom, quando você passa, a fita é um dispositivo magnético. Quando você passa uma música, uma mídia, você grava né? Uma mídia, vamos dizer, numa fita, o que vai acontecer é que aquele som que foi gravado na fita, ele vai ficar com características daquela fita, né? Muita gente fala compressão da fita. Claro que pela característica do material que a fita é produzida, enfim, né? Os agudos eles vão ser um pouquinho mais amassados, é normal isso, né? A fita tem aquele chiadinho, aquela coisa toda, então o agudo ele pode ficar um pouquinho mais controlado, né? Muita gente fala controlado, outras pessoas falam que amassa, mas o que importa, que a gente tem que ter em mente, é que independente do fenômeno físico que está acontecendo lá na fita, a gente vai colocar o nosso som numa fita e vai aderir características da fita. Vou te dar um exemplo muito simples. Pega uma canetinha verde, certo? Você pega uma canetinha verde e risca num papel branco, vai sair um risco verde. Pega uma canetinha verde e risca num papel amarelo ou azul, um papel colorido. Vai sair uma cor diferente. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? A fita é meio que fosse, no exemplo que eu dei, um papel com a cor diferente, né? No nosso programa, na nossa DAW aqui, é o papel branquinho, né? Do jeito que a gente bota, o negócio vai, a gente sabe. E na fita ele pega uma característica. Então, vamos ver alguns parâmetros aqui. O que acontece nessa fita? Da mesma forma que eu já expliquei aqui no compressor, eu também fiz aqui na fita, o processamento LR, tá? Então, eu estou fazendo uma compressão paralela também na fita. Aqui não é bem a compressão, é um processamento paralelo, né? Shift, seleciono os dois, clique duplo, abrir aqui. Vamos pôr para tocar e vamos ver. Habilita, né? Senão não Só funciona. você leva em mim. Yes. Bom, vou mostrar alguns parâmetros aqui da fita. Eu vou mutar um lado. Vamos ouvir só o esquerdo aqui pra gente ver. A fita tem um chiadinho, né? Então, se aumentar aqui, você vai perceber o chiadinho da fita. Quem nunca ouviu, né? O chiadinho da fita, a hora que começa a tocar lá. Então, já é uma coisa que... uma característica da fita. Tem esse efeito aqui, ó. Isso é interessante eu ter colocado isso aqui separado no tecladinho, né? No órgão, lá na mix. Mas isso aqui lembra aqueles momentos, né? Que o cassete engolia a fita, né? Cara, mas a própria variação da rotação da coisa da fita, né? Mas
tá aí. É uma característica que a gente pode colocar. Só você leva em mim, e assim seguirei até só você leva em só você leva em mim. Um low pass aqui. No momento eu não quero, né, fechar o low pass, não. Um output para a gente ter o controle aqui de saída, né? Dependendo do tipo de processamento que a gente aplicar, pode ser que a gente altera o ganho, né? E enfim, a gente tem o output só para controlar mesmo a saída. Então, deu para entender aí, né? Os parâmetros da fita estão ligeiramente diferentes aqui, cara, não sei. Estou muito preocupado em deixar eles exatamente iguais, mas próximos, né? Claro, eu não vou deixar um aqui muito diferente do outro. Só você Vou tirar o processamento e ouvir com e sem AB. e assim seguirei até a vista. A diferença principal parece que está nos agudos, né? A gente realmente sente aí que o agudo ele dá uma controlada, ele para de ficar muito, como é que eu diria? Ele para de pular um pouco mais, né? O agudo acaba ganhando esse controle aqui. Bom, pode ter quem não goste, não tem problema nenhum, né? Por isso que eu coloquei um processamento muito pouquinho aqui. Estou tentando, né? Não, vou até diminuir um pouco essa saturação aqui, botar em -8. Por aqui. Só você leva em mim, e assim Pode ter gente que não gosta, mas como eu tô com essa ideia na cabeça, né, de deixar essa música bem com cara de música antiga, eu vou deixar esse processamento. E, por fim aqui, eu coloquei, né, por fim, não, por quase fim, né, que vocês estão vendo que ainda tem um último aqui. Eu coloquei esse limiter aqui. Nesse limiter aqui, eu tô fazendo o que eu iria fazer no final, né, lá na track final, de usar ele para dar chegar o volume aqui no meu lufs. Aqui ainda estou em -15, né, pelo que eu estou monitorando aqui, e eu quero chegar em -13. Então, o que acontece nesse limiter aqui? Eu apliquei um pouquinho do processamento dele aqui, do puxei o threshold, né? Essa agulha nem mexeu, porque só puxando um pouquinho o threshold eu já senti a característica desse compressor, né, na minha mix. Coloquei aqui o release dele médio, deixei ele, né, nada drástico, e usei o output para chegar, só por questão de volume, só para aumentar volume, tá? Esse output é só para aumentar volume, pode aumentar aqui, eu posso aumentar lá na master. Então eu controlei isso daqui para eu chegar no meu lufs aqui que eu quero no final, tá bom? Então os dois estão exatamente iguais aqui e dividido também, eles estão sendo aplicados de forma paralela. E quando eu habilitar eles, vocês vão perceber realmente uma diferença de volume agora. só você leva em mim, e assim seguirei até a vista no mar ao longe. Você
aí, menos 13 LUFS, menos 12.9, né? Bem pouquinho. Então aqui foi onde eu realmente usei para dar volume. Ah, mas e se eu quiser meter a compressão nele aqui? Pode tentar. Não sei se você vai deixar. Mas eu vou fazer um teste aqui. Vamos pro lado esquerdo aqui, ó. Eu vou puxar esse threshold aqui. Você vai ver que quando eu puxo o threshold, ele aumenta bastante o volume e também ele aplica muito processamento. Só que eu preciso saber aqui, né? Então aqui eu tô em... qualquer coisa eu olho isso daqui. Eu tô em menos 4 aqui, eu acho. Deixei ele em menos 4. Então vou puxar esse daqui, depois eu volto ele pro menos 4. Está no mar ao longe, você chegar e assim eu direi, meu bem, voltei pra ficar, pra ficar, pra ficar. Bom, você viu, não vale a pena ficar estrunchando o compressor só para ver a agulha mexer, não. A gente tem que ter a percepção auditiva, entendeu? Você, confie nos ouvidos, fecha o olho, mexe o controle, escutou, é aquilo mesmo que você quer ouvir, não é, desabilita. Então é isso, é assim que a gente vai treinando e melhorando, tá? Do jeito que tá aqui, com essa configuração, eu achei que funcionou para mim, achei que pros propósitos aqui dessa master tá legal, e assim seguirei. Por fim, aqui eu coloquei um reverb, esse Valhalla aqui, achei ele muito bacana. Bom, e o objetivo aqui, mas reverb na master, você tá louco? Eu falei assim, claro, assim, não é proibido você colocar, claro que você não pode derramar, né? Mas a ideia de você pôr um reverb na master é como você dá uma liga em todas as sonic layers dos diferentes elementos da mix, né? Que cada mix a gente criou uma espacialidade, para cada elemento lá na mix a gente criou uma espacialidade para ele e tudo, e já veio bonito e tal, mas lá no final às vezes você quer colocar um reverbzinho, às vezes dá uma suavizada no aspecto geral, né? Vamos ouvir como que fica aqui. No caminho sem fim, onde andei madrugadas, só você levou em mim, e assim seguirei. Olha o AB aí da master, antes e depois. Está no mar ao longe, você chegar e assim eu direi, meu bem, voltei pra ficar, pra ficar, pra ficar. É isso aí, gente. É isso aí. Então, só fazendo algumas considerações finais, né, sobre esse processo todo aí de masterização.
a gente comparou um AB aqui, né, sem o processamento da master, com o processamento da master. A diferença de volume é grande, porque é claro que aqui a gente trouxe mais um pouco de volume, né, intencionalmente, porque à medida que a gente aplica esse processamento de masterização, a gente quer trazer as características desses processadores, né, e aí, inevitavelmente, vai surgindo ali um pouquinho de volume a mais da parte de cada um. Quando eu for exportar isso daqui, e eu já vou fazer isso, eu vou monitorar aqui essa loudness, tá? E se ele tiver passado, vamos, tipo assim, eu quero menos 13. Se ele tiver lá em menos 10, em menos 11, aí eu vou ter que diminuir o threshold aqui, diminuir. Se ele tiver ficado em menos 15, em menos 14, ainda não chegou onde eu quero, eu vou ter que puxar esse threshold para baixo. Lembra que ele é contraintuitivo, a gente abaixa o threshold, a gente aumenta o volume no limiter, tá? E o lance é o seguinte, aqui é claro que eu ainda não controlei totalmente isso, porque a minha voz está saindo no master aqui, então eu vou acabar alterando aí o volume que vocês estão me ouvindo. Mas quando vocês forem fazer, e eu vou fazer isso daqui já, vou desligar minha voz e fazer isso para a gente fazer a renderização, né, exportar o áudio, converter ele para o formato final. Então a gente vai observar esse detalhe. Tem uma questão interessante, eu não sei se eu já falei na teoria da master, mas eu vou entregar essa música aqui para um cliente, vamos supor que essa música não fosse minha. Se eu mandar essa música para o cliente em menos 14, em menos 13, você vai receber varada, porque o cara vai falar, minha música tá baixa, cadê a música? A música não veio, né? E então, normalmente, para prensar em CD, né, para prensar em outras mídias, DVD, nada impede, você não precisa ficar restrito a menos 13 lufs, menos 14 lufs. Isso é um padrão estabelecido pelas plataformas, para controlar um pouco para padronizar, na realidade, né, o volume em que as mídias são executadas. Então, se você estiver masterizando para um disco, né, ou para, sei lá, para gravar num CD e tudo, você pode chegar até em menos 7, menos 6 de lufs lá, sem problema nenhum, certo? E aí seu cliente vai ouvir a música lá, ela vai vir grandona, vai vir, né, no padrão de volume que as músicas que ele está acostumado a ouvir já vão estar. Então, mas e aí quando o cara for colocar essa música lá no YouTube, né? Ou lá no Spotify, ou em qualquer outra plataforma de streaming que exija, né, um limite de loudness units full scale. Aí, simplesmente, a plataforma vai normalizar, vai abaixar o volume para aquele padrão. E dá diferença? Olha, eu não vou dizer que não dá nenhuma diferença, né? Mas não é tão relevante do meu ponto de vista, né? Inclusive, eu estou falando desse assunto porque eu também vi outros produtores falando sobre a mesma questão, inclusive demonstrando, né? Eu vi um vídeo do Paulo Ayala que ele faz isso e realmente dá uma diferencinha, dependendo do nível de exigência do seu ouvido, aí você pode achar que sim ou que não, porém, né, como a gente sempre tem que tirar uma coisa boa de tudo que a gente vê, o que eu recomendo que se faça? Entrega a música em 6, em menos 6 lufs, sei lá, no limite que for possível lá, na altura adequada para o CD. E também, se for postar na plataforma, controla que entrega já uma mix, já com o seu com o loudness unit adequado para ele postar. É isso que eu faço normalmente quando eu finalizo um trabalho, tá bom? Eu vou pausar o vídeo, mas eu vou já demonstrar como que a gente vai fazer para exportar essa música aqui.